que nós vamos fazer com a riqueza produzida? Porque esta não é uma pergunta econômica, esta é uma pergunta política, e a resposta é uma resposta política. Então, em suma, eu queria mostrar a importância para parte do mundo, para o Rio Grande do Sul, o Brasil, mas também o mundo inteiro. E lembrar a grandeza dessa, o orgulho que vocês devem sentir interior, o consolo que vocês devem sentir interiormente. Nos momentos que vocês forem mais criticados, processados, injustamente, avacalhados e achincalhados, lembrem-se que o Papa declarou Thomas Moros o patrono dos políticos, e que o Papa João Paulo II está agora canonizando 3 ou 4 políticos que morreram depois de 45 para cá, e que foram os heróis da reconstrução da democracia na Europa e da democracia no mundo. Lembrem-se desses momentos que vocês assumiram uma vocação. Essa é a cruz de vocês. E procurem esse consolo. Aqueles que puderem, nessa oração, a força para vivermos essa vocação. E uma última observação, e daí é um cientista político, que se a política é tão importante assim, as instituições políticas são talvez a coisa mais importante, o problema mais importante que um país pode ter, se tem problema nessa área. Se um país tem problemas na área política das instituições, esse é um problema prioritário. Eu diria a vocês com toda a tranquilidade, o problema do Brasil não é econômico. Não, olha aqui, ó, poucos são os países mais ricos do Brasil. O Brasil é um país riquíssimo. O problema desse país não é econômico. Vou dizer mais a vocês, o problema desse país não é social. Esse país tem um entendimento da sociedade, tem um povo tão aberto, tão capaz de se relacionar, tão nivelado, tão democrático que convive. O problema do Brasil não é social. O problema do Brasil não é econômico. Sabe qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é político. Nós não temos instituições políticas adequadas. Para quê? Para resolver os problemas sociais e os problemas econômicos. É este o maior problema. Porque se nós tivéssemos instituições políticas que funcionassem e conseguissem o quê? Aquilo que vocês querem, a governação, a boa governação. Se esse país tivesse instituições que assegurassem a boa governação, em 10 anos, o Brasil resolveria esses problemas sociais todos e conseguiria uma estabilidade para que a economia, através dos seus agentes, levasse o país para o lugar de desenvolvimento que ele merece. Muito obrigado. Dr. César Saldanha foi por 7 anos também subprocurador, subsecretário da Fazenda Nacional, o terceiro homem do Ministério da Fazenda. Ele tem uma grande experiência em todos os acordos internacionais que foram tratados na nossa dívida, e ele foi um dos 54 integrantes daquela comissão do governo Sarney que propunha redigir uma proposta de Constituição. Ele é um homem que recentemente conferenciou no México, no Canadá. É uma das pessoas que tem muito a dar ainda a nós e ao Brasil. Ele gostaria de palestrar todo final de semana, mas nós vamos dar o tempo para que ele responda uma pergunta do auditório. Então, o auditório, quem desejar formular uma pergunta, o Dr. César Saldanha recebeu um cartão semi-vermelho. Ele vai responder uma pergunta.
congressos, nas câmaras legislativas, não são eles escolhidos pela população para representar vontades individuais e coletivas em todos os seus aspectos, inclusive orçamentários? É a pergunta. E a resposta é sim. Você me errar. A resposta é sim. O grande especialista sobre a matéria, no Brasil, e dos maiores do mundo, isso de referência internacional. O professor Tavares. E com ele aprendi, sim. Agora, a minha preocupação de comunalismo é a seguinte: por que essa questão de, eu não falei nessa expressão, por que essa expressão que o senhor usou, técnica, de orçamento participativo que o senhor usou, por que isso se tornou tão importante? Porque isso virou uma bandeira política. É uma bandeira política, é uma arma política. Então, a mim, como pensador político, me preocupa saber o seguinte: mas como é? Se está errado, se não é o certo, por que isso se tornou atrativo? Por que isso consegue arrastar tantas inteligências, tantos jovens? Por quê? Não tem uma resposta. A organização do poder, ela passa por 3 níveis: o governo geral, o governo local e o governo daquele espaço intermediário entre o governo local e o governo geral. E o problema mais complicado da política, no meu lugar, é esse problema chamado federação. Como é que eu distribuo o poder político e as estruturas de decisão política sobre um território? E o ponto mais nodal da organização política é a organização política no plano local. E agora eu penso, quando eu estive na Inglaterra estudando, no final dos anos 70, eu via que a Inglaterra fazia reforma do governo local. A França fazia reforma do governo local. Depois da democracia, a primeira coisa que o governo espanhol fez foi criar um regime de governo local, em que se fez uma profunda reformulação política da estrutura de governação local. E o que é que nós assistimos no Brasil? E aqui estariam jovens estudando, pesquisadores. O que é que nós assistimos no Brasil? Nós temos uma organização federativa que não mudou nada de 91 para cá, só mudança cosmética. Uma federação que não está adequada à história do Brasil, não é adequada à cultura do brasileiro, e não funciona bem, funciona mal, mas nós não temos força para mudar. E um dos pontos mais vulneráveis da nossa organização federativa chama-se município. Eu estou querendo criar vocações lá na minha faculdade, jovens. Essa estrutura municipal que nós temos, ela vem dos tempos de Filipe II. Eu chamo de estrutura filipina. E essa era uma verdadeira democracia, se quiserem, participativa, entre aspas, que foi criada. Todos os autores dizem que no Império do Brasil, e antes do Império do Brasil português, havia democracia no plano local, porque tínhamos os vereadores, eram eleitos pelo povo, e os vereadores governavam os municípios, e o povo se sentia feliz com o governo dos vereadores. Mas eram municípios de 700 almas, 1000 almas, 3.000 almas, já era um município enorme. Mas havia. Agora, qual é o problema? O problema é que o Brasil virou um país urbano. São Paulo, nós temos ali quase 10 milhões de habitantes.
2, 3 mil habitantes no máximo. E ele não pode funcionar numa estrutura de 1 milhão de habitantes. Esse é o problema. Ou seja, nós precisamos com urgência, não de orçamento encarnativo, nós precisamos com urgência uma grande reforma da organização municipal do país. Reforma que foi feita na Inglaterra quando eles sei lá. Reforma que foi feita em toda a Europa nos anos 80. Reforma que a incompetência da nossa elite se imprime, das nossas universidades se imprime, que só forma teologia e não estudam os problemas do país, não foram capazes sequer de identificar que o problema existe. Existe um problema de organização municipal. E nós não estamos nem aí para esse problema. E os totalitários conseguiram descobrir esse veio para explorar de forma enganativa. Essa é a minha opinião sobre essa pergunta. Muito obrigado. Eu convido o prefeito eleito de Passo Fundo, Paulo Gomes, e o prefeito em exercício e eleito também, vice-prefeito Dr. Mauro Esparta, para entregar a lembrança do encontro do Dr. César Saldanha. Por favor. Agradeço o prefeito eleito e o vice-prefeito. Doutor Saldanha, os despedidos do nosso público em 20 segundos. Muito obrigado por tudo. Mais uma vez, é uma alegria imensa poder estar aqui e abraçar tantos amigos e sentir como nós pulsa a mesma vocação democrática e o mesmo amor pelo Brasil. Muito obrigado. Eu convido o Dr. Edson Mello, auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, assessor técnico da Superintendente de Controle Externo, é formado em Economia e especialista em Economia Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também professor universitário. Dr. Carlos Ney Borba, auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, assessor técnico da Superintendente de Controle Externo e advogado. E o doutor Eduardo Marques Borba, que é irmão do doutor Carlos, auditor público externo, coordenador regional do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, aqui em Passo Fundo, e formado em administração de empresas, para abordarem o tema Lei da Responsabilidade Fiscal. Essa palestra encerrará às 13 horas, teremos 1 hora para o almoço, e exatamente às 14 horas nós voltaremos